Fala pessoal, professor Cris aqui. No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco fora da área da matemática. Vai ser um vídeo um pouco mais conceitual, onde eu vou falar para vocês uma técnica de memorização. Vai ser uma dica de como memorizar melhor, para a gente conseguir ter um aprendizado legal na matemática. Principalmente quando a gente está aprendendo matemática, no caso dessa técnica, ela vai se encaixar em qualquer aprendizado que você for fazer. Qualquer coisa que você estiver precisando memorizar, essa técnica vai ajudar você. Mas principalmente se falando da matemática, sempre precisando memorizar algumas coisas, principalmente se você está estudando para concursos, vai precisar memorizar algumas fórmulas, porque tem questões lá que só dá para a gente resolver através da fórmula. Mesmo que você saiba como funciona o conceito da fórmula, se você não saber a fórmula em si, fica um pouco difícil chegar no resultado. Então com essa técnica vai ficar mais fácil você memorizar a fórmula. Então com essa técnica vai ficar mais fácil memorizar as fórmulas, os conceitos, as regras e também qualquer coisa que você precisar memorizar, desde a fórmula matemática até uma lista de compras que você precisa utilizar no mercado. Então, que técnica que é essa? Essa técnica, pessoal, é a técnica do palácio mental, ou palácio da memória. Essa técnica foi popularmente conhecida por causa do personagem Sherlock Holmes. Se você é fã do personagem Sherlock Holmes, o detetive, você provavelmente já conhece essa técnica. Por quê? Porque na obra Sherlock Holmes é muito retratado que ele utiliza essa técnica para memorizar tanto os casos que ele já resolveu, os casos que já aconteceram e também as informações que vão ser úteis para ele utilizar nos casos. Ele também utiliza essa técnica para lembrar do que ele já observou. Para quem conhece o personagem sabe que ele é muito bom observador, observa tudo com atenção e retém as informações. Então, o palácio da memória serve para você guardar as informações que você está adquirindo. Então, como que funciona o palácio mental, o palácio da memória? Como eu disse anteriormente, ele é uma técnica de memorização. Então, através dele, a gente vai conseguir memorizar melhor as informações. Para utilizar o palácio da memória, pessoal, a gente precisa ter uma boa visualização, porque utiliza bastante a visualização. Por que a visualização? Porque a nossa mente, pessoal, ela trabalha melhor com imagens. Apesar de ela decorar, sim, palavras, a gente conseguir se lembrar com precisão algumas coisas que foram ditas, a nossa mente trabalha melhor com palavras. A nossa mente trabalha melhor com imagens. Então, se a gente está visualizando, se a gente está vendo uma imagem clara daquilo que a gente quer, a nossa mente consegue processar melhor e entender melhor aquilo que está sendo passado para ela. Então, através da técnica de visualização, a gente consegue reter melhores informações. E essa técnica de visualização, pessoal, acontece dentro de um local específico. Chama palácio mental, porque é como se você fosse criar um palácio onde você fosse armazenar as informações. Então, no caso, essas informações que a gente vai armazenar, a gente vai colocar no lugar. Seja um lugar conhecido, por exemplo, seu quarto, sua casa, ou um lugar que você se sinta agradável. Por isso que fala palácio mental, é como se você fosse escolher um palácio onde você vai depositar todas as informações que você quer memorizar. Então, pessoal, começando da parte que a gente tem que escolher um local. Por que a gente tem que escolher o local? O palácio mental dá certo. A nossa mente, através de estudos sobre essa técnica do palácio mental, foi visto que a nossa mente trabalha melhor com lugares. Principalmente com lugares que a gente já conheceu. Então, por exemplo, você conhece seu quarto, você sabe onde cada coisa do seu quarto fica. Se você usar seu quarto para reter as informações através da visualização, vai ficar mais fácil, porque é como se você estivesse colocando a informação no lugar, quando você fosse revisitar, você ia conseguir encontrar. Mesma coisa quando você coloca um caderno em cima da mesa do seu quarto, depois você sabe que você vai encontrar ele lá, porque é um ambiente já conhecido para você. Então, partindo disso, o palácio mental vai funcionar porque a gente vai depositar uma memória lá e quando a gente entrar de novo nele, a gente vai conseguir revisitar ele e revisitar consequentemente aquela memória. Assim que a gente entra lá, a gente consegue ver aquilo que a gente deixou lá. Antes de eu falar como que funciona a técnica em si, pessoal, tem mais um ponto que eu queria reforçar aqui. Apesar de, geralmente, se você for pesquisar sobre o palácio mental, se você querer entender mais, geralmente você vai ver pessoas que falam que é melhor você associar a sua memória com imagens. Por exemplo, se você está tentando lembrar de alguma coisa muito importante, você associa uma imagem a essa palavra, para então a sua mente conseguir ancorar melhor essa memória. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, as imagens são melhores do que as palavras. Então, se você pegar uma imagem, mentalizar ela, pensando em uma palavra, por exemplo, alguma coisa que você tem que decorar, vai ficar mais fácil de decorar. Porém, como uma experiência pessoal, eu digo que se você usar palavras, por exemplo, escrito sobre aquilo que você está querendo memorizar, também vai dar certo. Eu mesmo já utilizei essa técnica e já visualizei como se eu estivesse escrevendo em um caderno e guardando depois em um lugar onde eu conseguiria acessar. Depois, quando eu retorno ao meu palácio mental, eu pego aquelas anotações e eu consigo facilmente me lembrar. Então, pessoal, vai vender a individualidade de cada pessoa. Algumas pessoas vão reagir melhor com imagens e algumas pessoas vão reagir melhor com palavras. Depende de tudo de como você vai conseguir decorar. Então, isso aqui fica bem a parte sua, você que escolhe como você vai querer guardar as memórias do seu palácio da memória. E vamos agora falar como que funciona o palácio da memória, como você vai fazer o seu palácio da memória. Então, pessoal, para começar, você vai escolher um lugar que seja agradável para você. Seja um lugar conhecido, por exemplo, sua casa, ou algum outro lugar que você se sinta confortável para depositar suas memórias lá. Geralmente a gente escolhe uma casa, por exemplo, porque é mais fácil de você relacionar que está sendo guardado lá dentro. Se você escolhesse um ambiente livre, já não seria um lugar tão mais fácil somente entender que está sendo guardada aquela memória. Seria como se você estivesse falando que ela está solta naquele lugar. Então, tendo escolhido o local, o que você vai fazer? Você vai relaxar e visualizar esse local com o máximo de detalhes possíveis. Você vai visualizar exatamente todos os detalhes que geralmente ele tem. Se for um local que você está pegando, por exemplo, pela internet, você vai visualizar todos os detalhes que você conseguir se lembrar. Visualizando esse local, pessoal, você então vai definir como que você vai utilizar a técnica de memorização. Se você vai utilizar através de imagens ou através de palavras. Independente de como você for utilizar, sempre que você for guardar alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai visualizar isso que você está querendo guardar, por exemplo, se for uma palavra, uma fórmula ou uma imagem, você vai visualizar essa imagem e vai visualizar que você está guardando ela em algum canto específico desse local que você visualizou. Por exemplo, se é seu quarto, você visualiza que está colocando a imagem, essa palavra que você está querendo guardar, em algum local do seu quarto. Tendo feito isso, você visualiza com o máximo de precisão de detalhes possíveis que você está guardando naquele local
Depois você visualiza que está saindo desse local, vai dar uma maior riqueza de detalhes para sua mente, para entender como se você estivesse realmente fazendo aquilo. Porque, puxando um pouco para fora da técnica, já foi visto em algumas pesquisas que a visualização e o que a gente está vendo de fato, meio que ocupa a mesma área do cérebro. Então, se você está visualizando, ou se você está vendo, se você está realmente fazendo, não vai fazer tanta diferença para o seu cérebro, ele vai entender da mesma forma. Então, se você visualizar com o máximo de detalhes possível, visualizar tudo que você faria, por exemplo, se você entra no seu palácio mental, você visualiza que você está pegando um caderno e escrevendo aquilo que você deseja guardar. Ao fazer isso, sua mente vai entender como se você estivesse realmente fazendo, como se você estivesse realmente pegando seu caderno e escrevendo. Então, vai ficar mais fácil para você visualizar, memorizar e guardar, reter melhor essa memória. Então, se você está guardando essa memória, depois você faz que está saindo desse local, fica mais fácil de ancorar na sua mente que você deixou guardado lá, para quando você precisar voltar, você pegar aquela memória e se lembrar com precisão. Tendo falado isso, pessoal, você pode perceber que não é tão difícil no palácio mental. Por quê? Porque você visualizar um local, tendo visualizado esse local, você vai simplesmente entrar nele e guardar suas memórias. Só que, o que acontece? Geralmente a pessoa visualiza um local só. E as pessoas. Só que na verdade, essa técnica, a riqueza dela é que a gente pode utilizar de várias formas. Por exemplo, você pode visualizar um local que tem um corredor. E cada corredor tem várias salas. Nessas salas você vai depositar memórias específicas. Por exemplo, você está estudando para um concurso, uma sala você vai depositar só suas memórias de matemática. Tudo que você está querendo aprender de matemática, você vai depositar nessa sala. Já em outra sala, você vai depositar todas as suas memórias de português. Tudo que você precisa aprender de português, você vai depositar nessa sala. Então você vai separar por setores. Cada setor, você coloca uma memória específica, algumas coisas específicas. E para cada sala, por exemplo, na sala de matemática, você pode colocar mais de uma memória. Se está estudando mais de uma matéria, você vai colocar mais de uma fórmula, consequentemente. Então você pode utilizar, organizando isso de forma que sua mente vai entender. Você vai entrar nessa sala, você vai deixar tudo organizado. Se para você fica mais fácil por imagens, você vai colocar, por exemplo, nesse quarto, várias imagens do que você consegue compreender melhor. Se você está estudando, por exemplo, geometria, ao entrar nessa sala no seu palácio mental, você vai visualizar que lá tem várias imagens geométricas. Agora, se por exemplo para você fica melhor com palavras, você vai visualizar que, por exemplo, lá tem vários livros, cadernos, onde você anotou as informações, e ao pegar esses cadernos você consegue relembrar, você consegue reler aquelas informações que estão lá. Isso tudo, pessoal, tem que ser feito com muita calma. Você tem que ter uma certa calma ao realizar essa técnica, uma certa calma ao evoluir, porque essa técnica, apesar de ela ser bem útil, não é uma coisa que você vai conseguir desenvolver ela logo de cara. Você vai primeiro treinando ela, guardando informações simples, para depois você conseguir evoluir, para utilizar ela para guardar informações mais longas. Para vocês terem uma noção dessa técnica, como ela é poderosa para conseguir guardar informações, tem um brasileiro que ele recebeu o recorde de maior casas do número de Euler que foram decoradas. O número de Euler, para quem não sabe, é um número irracional igual ao π. Ele é um número com infinitas casas decimais. E esse brasileiro, através da técnica do palácio mental, ele conseguiu decorar um grande número dessas casas apenas utilizando essa técnica. Ele conseguiu memorizar as casas decimais desse número e, consequentemente, ele entrou para o livro dos recordes. Então, pessoal, tem também relatos de professores de línguas que utilizam essa técnica para fazer os alunos a decorar melhor as palavras. Principalmente quando está aprendendo no básico, é difícil o aluno raciocinar qual objeto é ligado a qual palavra, qual o significado é ligado a qual palavra. Então, eles utilizam bastante essa técnica para ancorar na mente do aluno. Lembrando que, geralmente, eles usam com imagens, mas você também pode utilizar com palavras. Tudo vai de como sua mente tem aquela predisposição. Se ela é melhor com palavras, você usa palavras. Se é melhor com imagens, você usa imagens. Então, pessoal, para fechar, acho que eu não falei anteriormente, como que a gente vai fazer para a gente acessar aquela memória quando a gente precisar? Por exemplo, você visualizou que você entrou no seu palácio mental. Ao ter entrado no seu palácio mental, você guardou a informação lá. Você saiu dele depois. Quando você precisar novamente revisitar aquela memória, você vai fazer o mesmo passo. Só que você vai fazer que você entrou no palácio mental e vai tentar encontrar aquela memória. Então você vai exatamente onde você deixou. E, geralmente, ao fazer isso, somente já vai se lembrar que você tinha deixado aquilo lá. Por quê? Porque você teve todo um ritual de visualização, onde você visualizou que você entrou lá e guardou uma informação. Então somente já vai ser forçado a puxar, consequentemente, por causa dessa visualização. Então, pessoal, feito isso, é mais questão de prática. Vocês pratiquem utilizar essa técnica, que vai ser muito útil vocês memorizarem qualquer conceito que for preciso para vocês memorizarem. Agora, para finalizar o vídeo, por que essa técnica funciona tanto? Essa técnica, pessoal, tem alguns relatos que ela está ligada diretamente com o subconsciente. Nosso subconsciente, para quem não sabe, é uma parte da nossa mente que não é nem inconsciente e nem consciente. Ela está meio que ancorada entre os dois. E essa ancoragem faz ela ter acesso a memórias que estão tanto no nosso consciente quanto no nosso inconsciente, que a gente viu, mas a gente já não se lembra mais. E usando essa técnica, ao entrar na nossa mente subconsciente, a gente consegue ter acesso a essas memórias. Então, tudo que você precisar vai estar lá. Você só precisa desenvolver melhor essa técnica para você conseguir encontrar. Mas desde que você tenha o apoio correto, você saiba o que você está fazendo, saiba o que você está buscando, você vai conseguir encontrar sua memória certinha lá no seu subconsciente. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais sobre uma técnica de memorização. Lembrando que a memória é muito importante quando a gente está estudando, porque vai ser ela que vai definir se a gente aprendeu o conceito ou não. E também lembrando que a memória só se estabelece se você compreender o conceito. Então não adianta você ver o conceito, ver o que você está aprendendo, por exemplo, conteúdo de matemática, você não tem entendido e querer guardar ele. Você primeiro precisa entender. Então, por exemplo, se você está estudando frações, você precisa entender o que são as frações para depois você querer guardar. Porque a nossa mente, ela só atribui a ela aquilo que ela acha útil. Ela só acha útil se ela compreender o que está acontecendo, se ela compreender como que funciona. Se ela não entender como que funciona, ela não vai guardar essa informação. Ela vai acabar descartando porque ela considera uma informação inútil. Nossa mente, ela tenta
economizar o máximo de espaço possível, economizar o máximo de energia possível. E guardar uma informação requer uma certa energia, porque ela vai ter que depois reavaliar se aquela informação é útil ou não. Então, se você não entendeu, somente vai descartar logo de cara. Por isso você não vai conseguir levar essa memória mais adiante. Então, se você quer aprender, você quer realmente memorizar, antes de utilizar essa técnica do passo mental que eu passei aqui, você tem que primeiro entender o conceito, tem que entender aquilo que você está estudando. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, compartilha com algum amigo também para ajudar ele a memorizar alguma prova, algum concurso que ele está estudando, e até o próximo vídeo.